Você tem um desafio que você traz do sistema da sua mãe, que você traz do sistema do seu pai, que você viveu o desafio com a sua mãe de uma forma, com o seu pai de outra forma, e isso são os arquétipos sistêmicos, é o desafio do sistema, é o que a gente tem que aprender com o sistema familiar. E normalmente o de pai é o oposto do de mãe, o de mãe é o oposto do de pai, e a gente escolhe um lado, se identifica com um e julga o outro, né? Isso é o pior lugar que a gente pode ficar, porque você tem que defender um e você tem que julgar o outro. Então você é salvador de um sistema e você tem que ser o certo e o outro sistema o errado. Então, tanto no Salvador, você sai do lugar de filho e você carrega o que você não tem que carregar, quanto de julgador, eu sou o certo e você é o errado, eu sei fazer e você não sabe. Aí você fica grande diante desse sistema inteiro, tá? Então, tanto de um lugar quanto do outro, isso te desregula. Isso te tira da tua conexão, do teu lugar, do teu empoderamento. E aí o equilíbrio de troca fica comprometido, o pertencimento fica comprometido e a ordem, que é uma potência, que é um lugar de força. Quando você está no teu lugar, no lugar de filho, você tem potência. E aí eu fico defendendo um sistema e fico julgando o outro sistema. Então o sentimento de pertencimento com o sistema que você salva é muito profundo, é muito grande. E aí você tem que julgar o outro sistema. Então a gente fica nessa disputa. Mas assim, ontem eu vivi um ataque emocional, uma pessoa se posiciona claramente contra o que eu faço, contra o que eu penso, como contra a minha forma de ser, né? E a pessoa se colocou dessa forma e eu recebi, olhei, me recolhi, tentei não trazer toda o meu impulso, né, diante daquilo para eu conseguir entender como eu vou lidar com aquilo, o que aquilo significa e em que lugar eu estou do meu desafio emocional. O desafio emocional é algo que vai para a vida inteira, né? E cada hora você está num lugar dele. Cada momento de vida você já superou, você já aprendeu algum aspecto. E assim, eu tive um professor, meu primeiro professor terapêutico, minha primeira formação terapêutica foi em 92 com David Mayo, e ele falava uma coisa que é assim: um assunto só para de vir quando você não tem mais nada para aprender com ele, ok? Mas este foi o meu assunto sistêmico, foi minha lealdade sistêmica, foi o que eu desenvolvi na minha infância, na minha biografia, nos meus desafios com o sistema de mãe e de pai. Portanto, é uma estrutura emocional, é uma estrutura de personalidade. E isso é aonde você vai evoluindo, é aonde você vai trazendo sabedoria. Como é que eu deixo de salvar aqui, como é que eu deixo de julgar aqui? E assim você tem que ir revendo os seus valores, seus sentimentos. Mas você tem um download, você tem um programa, você tem um trauma de desenvolvimento com isso, você tem os traumas de choques com isso, então isso tem registro no teu sistema nervoso, está impresso e você reage automaticamente como ontem. Depois de tanto trabalho pessoal que eu já tenho com este assunto, ontem eu de novo fiz download da mesma memória. Lógico que de uma outra forma, eu não deprimi, eu reagi totalmente diferente. Em vez de eu ir para cima, eu me recolhi, que é o meu modelo, que é a minha expressão. Eu me recolhi para entender o que estava acontecendo, né? Essa noite foi mais difícil porque eu murchei, eu fiquei pequena, eu me encolhi, eu me desempoderei, né? E com isso eu dormi pior, eu sonhei muito, eu acordei de noite, hoje de manhã eu fui viver uma situação na minha casa, deu errado. E aí,
Quanto pior tá, pior fica, né? E aí eu acordei e falei, não, mas o que é isso? Por que que eu estou assim? O que que tá acontecendo? Aí que eu me dei conta que a situação de ontem fez download de uma memória traumática, download de uma estrutura emocional que desde a minha infância eu tenho que lidar com ela. E é isso que a gente tem que fazer na vida: evolução, iluminação, transformação. Então, o que você faz com o seu trauma transgeracional? O que você faz com o seu trauma gestacional? O que você faz com o seu trauma biográfico? Ok?